Temporada 2026 ainda nem começou, mas os times já estão se movimentando. E não é só contratação de jogadores não, viu? Claro que ainda estamos nas primeiras contratações para a temporada, mas já chegou o diretor executivo, já chegou o técnico. Olha, e antes da gente continuar, eu queria pedir para você se inscrever aí no nosso canal, apertar lá o botãozinho de gostei, tá? Ativar o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo e ajudar a gente aí bastante nas nossas redes sociais também, pra gente poder crescer e eu trazer aqui mais vídeo para vocês, não só como esses, mas de diversos outros assuntos relacionados ao mundo da bola. Então vamos lá voltar para as nossas atualizações sobre o mercado do futebol. E aí a gente começa falando aqui de uma das principais contratações para a temporada de 2026. Não foi de jogador, não foi de técnico. Foi simplesmente do CEO, do ex-CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes. Quem levou Marcelo Paes foi o Corinthians, que ficou sem o Fabinho Soldado para a próxima temporada. E agora o ex-CEO da SAF do Fortaleza chega aí para ser o diretor executivo de futebol do Timão. Mas essa vinda do Marcelo Paes para o Corinthians é muito interessante porque ele passou 10 anos à frente do Fortaleza. 2025 foi o pior ano da gestão dele à frente do Fortaleza, que foi o que culminou aí no rebaixamento, né? Foram erros cometidos que ele mesmo assumiu, né? Que foram erros cometidos por ele durante essa montagem do elenco para essa temporada. Claro, isso não culminou na demissão dele direto, mas e sim aquela ideia de respirar novos ares, que até então chegou agora a proposta do Corinthians, que trouxe o Marcelo Paes para ser o seu novo diretor executivo de futebol. Agora o Fortaleza vai passar por uns maus bocadinhos aí, porque realmente vai ser um momento de reconstrução do clube, porque não vai atrás só de elenco, né? Vai atrás também de um diretor executivo que seja competente, como o Marcelo Paes foi, e muito importante para o clube aí nessa montagem, nessa renovação para a Série B de 2026. Mas o Corinthians não deu um tiro no escuro, porque o Fabinho Soldado acabou saindo do clube. Fabinho Soldado que participou da montagem de todo esse elenco, que foi campeão da Copa do Brasil esse ano. E para substituir, tinha que ser um cara à altura. Marcelo Paes, acostumado com reconstruções, com montagens de elenco, né, com pegar times em crise, como estava o Fortaleza lá em 2015, né, que fazia muitos anos que não conseguia o tão sonhado acesso à Série B, pegou o time lá da Série C e trouxe até a Série A. Então, Marcelo Paes chega aí com a ótima escolha, né, que o Corinthians fez. Agora só nos resta esperar as cenas dos próximos capítulos desta novela. Olha, o Timão segue se movimentando, mas dessa vez atrás de jogadores, né? Porque o Corinthians em 2026 tenta equilibrar as contas depois desse título aí da Copa do Brasil. E o Timão foi atrás de Jefferson Savarino, o meia atacante do Botafogo. Antes do Fabinho Soldado deixar o Timão, ele já tinha conversado ali com a staff do jogador e a negociação já tinha andado um pouco. E a ideia é que a negociação de Savarino com o Corinthians envolva outro jogador do próprio Timão, porque com isso o meio atacante chegaria ao clube sem custo algum. Savarino, que tem 29 anos e está atuando no Botafogo. Ele esteve na seleção do Campeonato Brasileiro desse ano de 2025, então talvez seja uma boa contratação para o Corinthians. Mas tem um problema, né? Porque o Timão está aí com o transfer ban por conta do caso do Félix Torres, né? O Santos Laguna pediu à FIFA que botasse um transfer ban no Corinthians, né? Então a FIFA acabou punindo o Timão porque o Corinthians não paga ninguém. Esse é o motivo desse transfer ban, porque o Corinthians realmente não paga ninguém. Então o Corinthians vai ter que resolver urgentemente esse transfer ban para poder seguir aí nessas negociações com o Savarino. O Savarino que estava cotado para jogar no Grêmio agora em 2026, mas parece que a negociação não andou muito e sobrou tudo aí para o Corinthians, que está atrás de reformular o seu elenco, né? Mas trazer um elenco ali mais barato. E parece que os times paulistas estão querendo fazer uma rapa aí no Botafogo. Dessa vez, o alvo foi Marlon Freitas, que está tudo acertado para ir para o Palmeiras nesse ano de 2026. A negociação está praticamente fechada. Ele vai chegar aí no Palmeiras por um valor de mais ou menos ali 6 milhões de dólares, que hoje custa um pouco mais de 33 milhões de reais. E o atacante teria um vínculo aí com um clube de 3 anos, mas tem uma coisinha que está impedindo essa negociação de ser finalizada. É que o Marlon Freitas tem 10% ali de seus direitos econômicos, né? Provavelmente desse valor ele receberia aí mais ou menos 3,3
milhões de reais do Botafogo. Só que tem um porém, o jogador, para facilitar essa transição, ele abriu mão dessa quantia. E depois de quase tudo fechado, quase tudo confirmado, a staff do jogador decidiu que quer essa quantia de 3,3 milhões e não agrada nenhum dos dois lados, nem o Botafogo e nem o próprio Palmeiras. Então, tá dificultando um pouco aí a chegada de Marlon Freitas no Verdão. Sobre a contratação de Marlon Freitas, eu acho que seria uma boa para o Palmeiras, porque o cara tem rodagem no Brasileirão, é um líder nato, né? É um dos principais líderes ali no Botafogo, tem experiência, é um jogador de 30 anos, é campeão brasileiro pelo próprio Botafogo, não só brasileiro, mas também da Libertadores com o Fogão. E o Palmeiras perdeu ali o Aníbal Moreno, né? Então o Marlon Freitas seria um ótimo reforço para o Verdão ali para recompor essa parte ali do meio de campo, esse jogador que está faltando. Agora só resta saber como que o Abel Ferreira vai encaixar aí o jogador nesse elenco. Mas para isso tem que finalizar a contratação, né? Tem que assinar. Então vamos aguardar aí os desdobramentos dessa novela. É muita gente saindo do Botafogo, né? Mas também o Botafogo não contrata ninguém. E quem contratou foi o Atlético Mineiro, que trouxe o Renan Lodge. Ele que tem passagem aí pelo Atlético de Madrid, seleção brasileira, chega como novo reforço do Galo aí para essa temporada. Isso significa que talvez o Arana vá sair e o provável destino seja o Fluminense. Fluminense também que tem interesse no Hulk, mas o Atlético Mineiro não quer liberar não, viu? Então a briga tá boa aí pelo Hulk, né? Mas será quem que vai ficar com o jogador, o Fluminense ou o Atlético Mineiro? E falando em Fluminense, a gente muda a chave aqui para o Rio de Janeiro, mas não para falar do Flusão, mas para falar do Flamengo, já que a novela do Felipe Luiz, né, dessa renovação aí com o técnico, já parecia ter um desfecho e um final feliz. Só que não foi isso que aconteceu. O treinador até aceitou a proposta do Flamengo para a renovação, mas o que está emperrando essa negociação é o salário da comissão técnica. Então essa novela parece que vai ter mais capítulos por aí, né? Vamos acompanhar e ver o final. Já o Flamengo tem um plano B. Caso o Filipinho não renove com o rubro-negro, vai estar atrás de Arthur Jorge, esse mesmo, o ex-Botafogo. Já abriu conversas, inclusive com o treinador português, mas não tem nada acertado, já que estão esperando a decisão do Felipe Luiz. E muitos times decidiram que não vão trocar de treinador, pelo menos nesse início de temporada, né? Pelo menos aí para começar 2026. Mas alguns já trocaram, inclusive tem cara nova chegando. Como é o caso do Remo, isso mesmo, o Leão do Norte trocou o Guto Ferreira, que deu acesso à Série A para o Remo, pelo treinador Juan Carlos Osório. Isso mesmo, o argentino, aquele que treinou São Paulo, tem passagens pela seleção mexicana, comandou a seleção do México na Copa do Mundo de 2018, passou também recentemente pelo Atlético Paranaense, então essa vai ser a sua terceira passagem pelo futebol brasileiro. Eu acho que foi uma boa contratação do Remo, né? Porque é um time agora que tá chegando aí na Série A, apesar de ter uma torcida muito grande, não tem muito dinheiro, não tem muito valor, então tá montando com o que pode. E Juan Carlos Osório é um bom técnico. Ele que tem aí uma ótima metodologia tática, tem muita experiência, inclusive internacional, já passou pelo Atlético Nacional, pelo Tijuana do México e, claro, como eu já disse aqui, pela seleção mexicana na Copa do Mundo de 2018. Então, com certeza, é um ótimo treinador para o Remo, que esperamos, né, que faça uma boa campanha e permaneça na Série A, porque o Remo está de volta à Série A depois de 3 décadas sem disputar a primeira divisão. E vai ser muito lindo ver a festa do Leão do Norte na competição. Bem, galera, eu fico por aqui. Muito obrigado a você que me assistiu até agora. Não se esqueça de deixar lá o seu gostei, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para notificações. Até a próxima. Valeu!